Ok, voltamos com a parte de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas, primeiramente, são ondas. Funcionam como qualquer outra onda, mas com as suas devidas características, diferentes das ondas mecânicas. Ondas eletromagnéticas, como é que a gente forma ela? Como é que ela aparece? A variação de um campo elétrico, ou seja, temos lá uma carga, conforme ela oscila, ela vai criar um campo magnético também variável. Porém, esse campo magnético variável, ele também vai criar um campo elétrico variável. Então, nós temos aqui o campo elétrico, ele oscila na vertical aqui, e o campo magnético oscila na horizontal. Um depende do outro. No momento que você gerou um campo, por exemplo, elétrico, você pegou aqui, modificou o campo elétrico de uma região, esse campo elétrico variável, ele vai gerar um campo magnético variável, que por sua vez vai gerar um campo elétrico variável, e assim ele vai se propagando no espaço. Por isso ele não precisa de meio material para se propagar. Por isso as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo também. Ó, aqui outra forma de você compreender esse tipo de perturbação eletromagnética no espaço, onde vermelhinho é o campo elétrico e o azul é o campo magnético. Veja que eles estão defasados de 90 graus, mas eles também podem ir girando, mas sempre defasado um do outro. Aqui nós temos o espectro eletromagnético, onde começamos desde os raios gamas até as ondas de rádio. Se você observar as ondinhas ali vermelhas lá em cima, veja que elas estão bem comprimidas aqui e aqui elas estão bem espaçadas. De uma crista até a outra é o comprimento da onda, é o tamanho dessa onda. Veja, aqui de uma crista a outra é longe, aqui de uma crista a outra é pequena. Porém, a oscilação dela aqui é mais rápida e aqui ela é mais lenta. Isso quer dizer o quê? Que a frequência aqui é muito alta e a frequência deste lado de cá é mais baixa. Em compensação, o comprimento de onda aqui é menor e o comprimento de onda aqui é maior. Somente para que a gente tenha uma visão maior, entender um pouquinho mais, aqui está uma relação. Então, por exemplo, a parte do espectro visível dá em torno de 10 na menos 6 metros, micrômetros. É o tamanho de uns protozoários, essa região aqui. Ó. Acima daqui, ou seja, aumentando a frequência, nós começamos a diminuir o comprimento de onda. Passamos para o raio ultravioleta, que fica acima do violeta, raio X, veja que não é uma frequência específica e é uma gama, uma variação, uma faixa de frequência. Depois passamos para o raio gama. Abaixo desse visível, então o visível vai da luz violeta até a vermelho. Acima do violeta temos o ultravioleta, abaixo do vermelho temos o infravermelho, que começa com 10 na menos 5, que representa mais ou menos o tamanho na ponta de uma agulha. As microondas, elas vão ficar em torno do tamanho de 10 na menos 2, simplificado aqui pelo exemplo, por uma borboleta. Já algumas ondas um pouco maior, seria o tamanho de 10 na 0, tamanho de um ser humano. E as ondas de rádio pode ir aí até 10 na 3, que são ondas longas, na ordem de quilômetros é a oscilação dela. Temos ainda aqui embaixo alguns corpos que falam de temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia, essa quantidade de energia é representada pela luz azul. E a luz vermelha, quando uma chama apresenta a luz vermelha, ela tem uma energia menor. Observe que quanto maior a frequência, maior a energia desta onda. Ainda aqui, para ficar claro, para o lado de cá, aumenta o comprimento de onda. Para o lado de cá, aumenta a frequência. Ou seja, diminui o comprimento de onda, aumenta a frequência. Aumenta o comprimento de onda, diminui a frequência. Aqui tem uma divisão. Acima do violeta, temos radiações ionizantes, perigosas, nocivas ao ser humano, que pode causar até mutação em suas células. Abaixo do violeta, ou seja, da luz visível para baixo, são radiações não ionizantes. Elas já não vão fazer mal ao ser humano.
Agora, vamos ver aqui a velocidade da luz, que ela é 300 mil km por segundo, ou 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Mais ou menos, e daqui à Lua em um segundo, e daqui ao Sol em 8 minutos. O que é importante observar aqui? Que cada frequência, cada frequência tem o seu comprimento de onda dividido pela sua velocidade. A frequência ela não muda. O que é vermelho, independente se ela passa para o ar, se ela passa no vidro, se ela passa em qualquer outro lugar. O vermelho não deixa de ser vermelho, o azul não deixa de ser azul. Essa equação aqui vamos conhecer e deduzir ela ali na parte de ondas mais adiante. O coeficiente, e esse coeficiente aqui conhecido como índice de refração, é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Ou seja, cada frequência ela vai ter a sua velocidade dependendo do meio. Por exemplo, neste quadro de baixo, nós temos aqui o índice de refração do vidro, tá? Em relação ao ar, para cada cor. Isto é, eu tenho a luz branca incidindo no vidro, o vermelho vai andar numa velocidade, o amarelo em outra, o verde em outra e o violeta em outra, de acordo com esta relação daqui. Quanto maior este número, quanto maior o índice de refração, quer dizer que mais lento vai esta velocidade. Mais devagar ela vai, mais ela vai se difratar. Então, isso vai corroborar com a teoria de ótica, onde você entra com a difração da luz, a dispersão da luz. Quando a luz entra num prisma, por exemplo, ela se divide. Por que ela se divide? Porque cada cor tem um índice de refração diferente. Porque cada cor tem uma velocidade diferente mudando de meio. Toda luz tem a mesma velocidade no vácuo. Ela tem a mesma velocidade no vácuo. Quando essa luz passa para um outro meio, ela muda a velocidade. Ela tem a velocidade dela limite naquele meio. Mas cada comprimento de onda, cada frequência que você tem, ela tem uma velocidade diferente. Por isso que a gente vê o céu azul e no final da tarde a gente vê o sol mais avermelhado. Embora o sol seja, a cor dele é branca porque ele tem todos os comprimentos de onda. Obrigado e vamos para ondas.